Fala-se tanto sobre liberdade, mas a maioria não questiona a liberdade de quê? Quero considerar a respeito daquilo que pode nos prender, daquilo que pode nos amarrar, nos segurar. E entendermos juntos que se não questionarmos o nosso estado atual, o momento em que estamos vivendo, como vivemos, com quem vivemos e para que vivemos, já estamos perdendo a alegria de desfrutar da verdadeira liberdade. Fique comigo, me acompanhe nesta breve meditação, na sequência deste tema tão fascinante, Vida com Cristo. O hoje pode nos dar a chance de refletirmos sobre a verdadeira liberdade. Fazer uma avaliação do presente, uma avaliação do momento em que estamos passando e vivenciando. No entanto, o momento atual, o hoje, não pode fazer mais nada por nós. Por exemplo, os títulos que nós recebemos, os troféus que conquistamos, tesouros que acumulamos, ou seja, tudo aquilo que nos escravizou um dia, que esquentou tanto a nossa cabeça, que exauriu as nossas energias de tal maneira que gerou um tamanho cansaço, pode ter tido algum significado para um determinado momento na nossa vida. Mas estes títulos, estes troféus, estes tesouros, ou estão guardados em uma caixa, ou estão criando poeira na estante da nossa casa, ou guardados num banco para quê? Como você vive, como eu vivo, como nós vivemos, pode por si só ser um ponto de partida muito interessante para iniciarmos uma caminhada em busca da liberdade. Não importa quão complicado seja a situação no momento, se temos um ponto de partida, sem estarmos determinados para a chegada, sem uma atitude que nos leve à conquista da liberdade, também não resolve muita coisa. Podemos também estar cercados de amigos, convivendo com os nossos familiares, com irmãos da igreja, mas ainda assim nos sentirmos tão sozinhos. Se não aprendermos a lidar com as frustrações nos relacionamentos, poderemos acabar numa prisão emocional, angustiados, depressivos, decepcionados, sofrendo com sentimentos que mal conseguimos defini-los. E precisamos mais uma vez perguntar a nós mesmos: para que existimos? Há uma razão para estarmos aqui? Muitos não conseguem dormir tranquilos com esta pergunta. E quantos que já partiram deste mundo sem encontrar uma resposta que lhes desse descanso, paz, alento aos seus corações? Aliás, essa é uma das perguntas que mais escravizam aqueles que ainda não entenderam o significado, o propósito e a beleza da vida. Mais uma vez, olhando para a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, ele escreve no capítulo 5, versículo 13. Preste atenção. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem da liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Somente aqueles a quem o Espírito Santo abriu os ouvidos poderão entender o chamado e responderão com certeza a um convite tão maravilhoso, carregado de esperança e tão cheio de amor. Este chamado nada mais é do que um convite para celebrarmos a liberdade. Mas se a liberdade deve ser uma busca legítima em nossas vidas, a pergunta surge: liberdade de que exatamente? O que nos escraviza, que nos leva a refletirmos nesta busca legítima pela liberdade? Muitas coisas nos escravizam e impedem que nós possamos desfrutar da alegria de vivenciarmos a liberdade.
Uma das questões que constantemente escraviza nossas vidas é a deformação. Que tipo de deformação? É uma deformação da carne. Ou seja, não perdemos a imagem de Deus em nossas vidas. Esta é a notícia boa do Evangelho. Por outro lado, há uma má notícia. Esta imagem de Deus está deformada em nossas vidas. E esta deformação, ela se expressa em desejos, em vontades que nos afastam de uma vida transformada, ou seja, de tudo aquilo que o Senhor Deus planejou para nós. Vícios, mentiras, enganos, a arrogância, a questão da imoralidade, da idolatria, as reclamações. São algumas características de uma natureza deformada, corrompida. E o Salmo capítulo 51, versículo 5, ele reforça essa questão quando diz: nascemos em pecado, e em pecado nos concebeu a nossa mãe. Um exemplo desta deformação se expressa quando nós damos muito mais atenção para as notícias ruins, para aquilo que nos amedronta e para as coisas que roubam a nossa paz, tiram a nossa alegria e nos torna limitados em nossa maneira de contemplar a beleza da vida e a beleza de vivermos a liberdade que podemos encontrar em Cristo Jesus. O pecado nos afasta da verdade, o pecado nos escraviza, o pecado ele impede que a nossa busca pela liberdade seja efetiva. E além disto, o pecado atrai sobre nós a ira de um Deus santo, bondoso, fiel e justo. Mas há um outro obstáculo que se levanta e que tenta nos impedir de buscarmos a verdadeira liberdade e de desfrutar deste maravilhoso instrumento de Deus para as nossas vidas. O pecado da indiferença. Nestes tempos de pandemia, muitos, lamentavelmente, continuam indiferentes. Pais que estão indiferentes à vida de seus filhos. Mães que estão indiferentes à vida de suas filhas. Lares onde a perturbação continua acontecendo. Pessoas continuam sofrendo. Pessoas que se tornam escravas da tecnologia, das redes sociais, escravas de ambientes que elas mesmas constroem como uma redoma perigosa e nociva para o seu próprio desenvolvimento. A indiferença para com aqueles que sofrem, para com aqueles que estão hospitalizados, a indiferença de muitos que se dizem cristãos, que sequer oram pela situação atual, para que Deus liberte a nossa nação, o nosso planeta, desta pandemia que tem assolado tantas e tantas pessoas, que tem trazido o luto para tantos lares. Mas a pior manifestação da indiferença que sobe ao coração humano é a indiferença para com o sacrifício de Jesus. Jesus deixou os céus, abdicou de sua glória, ausentou-se de seu trono na eternidade, despiu-se de suas vestes de perfeição, de majestade, de luz e santidade, para se vestir na pele de um carpinteiro. Nasceu num estábulo para morrer pendurado numa cruz de forma vergonhosa, como um criminoso. Você entende o porquê? Quando eu era garoto, observei uma cicatriz na mão do meu pai e curiosamente lhe perguntei: meu pai, o que foi que aconteceu com o senhor? Ele me contou que uma certa manhã saímos para comprar pães para tomarmos o nosso café. Caminhávamos juntos, eu muito pequeno ainda, quando um cão feroz, que havia escapado das correntes, veio rapidamente em nossa direção. Meu pai imediatamente me pegou em seu colo, mas acabou sofrendo o ataque que lhe custou uma profunda perfuração na sua mão. A partir daquele dia, aquela cicatriz passou a significar muito para mim. Eu não podia mais ficar indiferente diante dela.
foi por mim. A Bíblia diz em João capítulo 8:36: se, pois, o Filho libertá-los, vocês verdadeiramente serão livres. Plena liberdade encontramos quando estamos seguros, presos, algemados por Cristo e em Cristo Jesus. Plena liberdade encontramos quando somos acolhidos em seu colo, tão cheio de amor e ternura, protegidos pelo seu abraço, que nos aceita como somos, assim mesmo, tão pequeninos, tão frágeis, tão limitados, tão carentes de seu socorro, afagados por suas mãos que carregam em si sinais visíveis do seu amor, do seu perdão, da sua graça, da sua compaixão. O amor que o verso destaca é uma reação ao amor que recebemos de Deus e como isso se aplica na nossa convivência com as pessoas que nos cercam, com os nossos familiares, com nossos semelhantes, com os nossos irmãos. Se fomos beneficiados, devemos beneficiá-los. Se fomos perdoados, devemos perdoá-los. Se fomos tratados com tanta compreensão, empatia e bondade, devemos tratá-los da mesma forma. Em Colossenses 3,13 está escrito: amparem uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra seu irmão. Assim como o Senhor perdoou a vocês, perdoem uns aos outros. Que as nossas imperfeições não nos afastem uns dos outros. Que os nossos defeitos, ao invés de causar o rompimento da comunhão, nos estimulem à prática da piedade, da tolerância, da compreensão, do perdão, da cura, do ensino, da libertação, da ajuda mútua. E assim, sejamos verdadeiramente servos uns dos outros, escravos uns dos outros, porque essa é a raiz da palavra servo. Um escravo não tem vontade própria, pois a sua vontade pertence ao seu senhor. A vida de um escravo não pertence a si mesmo, mas pertence ao seu senhor. Ele é propriedade deste senhor. Ele não vive mais para si, mas vive para servir ao seu senhor. Assim sejamos nós, servos uns dos outros, tão somente porque vivemos em Cristo e Cristo vive em nós. Somos servos uns dos outros, escravos uns dos outros, não por constrangimento, não porque queremos tirar vantagem com isto, não por oportunismo e nem mesmo por medo ou simplesmente por ignorância, mas em amor e em verdade, olhando firmes para o autor e consumador da fé, que é Cristo Jesus, e para a palavra que Ele nos deixou, viva, eficaz, e que esta palavra seja frutífera em nosso coração. Nós estamos aqui, juntos em família, e queremos ler para vocês o Salmo 23, que por coincidência era o salmo preferido dos meus pais. É um salmo que Davi escreveu quando ele estava cercado pelos inimigos e tanta fé que ele tinha que o Senhor ia salvar ele. E ele escreveu assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre.
Somos chamados à liberdade. Reflita sobre este tema. Medite. Arrependa-se daquilo que te escraviza, daquilo que até agora tem te tirado a liberdade de estar algemado por Jesus. Confesse os seus pecados ao Senhor Deus. Ele se entregou e pagou um preço muito alto para te resgatar do inferno, das artimanhas do diabo, deste mundo tão cheio de ilusão, para te libertar de você mesmo, dos seus caprichos, das suas vaidades, do seu coração tão inclinado para o seu próprio eu. Você está sendo chamado à liberdade, mas não existe plena liberdade sem que você esteja algemado em Cristo. Então viva para Ele, porque Ele viverá em você. Compartilhe esta mensagem, espalhe este chamado à liberdade para os seus familiares, para os seus queridos. Liberdade plena que só se alcança em Cristo Jesus é liberdade permanente. É liberdade que nos conduz à vitória e que nos garante a alegria de criarmos total e exclusiva dependência do nosso Senhor e Salvador Jesus. A Ele, portanto, seja a honra, a glória e o louvor.